noite. Boa noite, galera do Confeneti, tudo bem? Tudo bem, Diego? Beleza, pessoal? Tudo bem, Kleber? Sejam bem-vindos. Hoje, galera, assim, um pouquinho diferente, né, Diego? Vamos atualizar o pessoal. Não estamos com o Vinícius, né? E segundo as últimas informações que eu tive, o rapaz estava esquiando. Pois é, É até um perigo, né, para a já empresa, penso. né? Mas galera, então sejam bem-vindos. Hoje um assunto bem legal aqui no canal. Então, primeiro eu quero apresentar o professor Diego, que ele é o responsável, então, pela nossa aula de React hoje e também, né, pelo curso da Cofrente de React, né, Diego? Então, se tu puder, Diego, se apresentar um pouquinho e aí depois a gente vai falar um pouquinho da dinâmica de hoje aí. Beleza. Boa noite, galera. Tudo bem? Bom, eu sou o Diego. Vou estar ministrando aqui na Cofinite o curso de React, desde o básico até do Zero to Hero, né, que é como a gente chama. E hoje é um prazer estar aqui podendo apresentar a nossa Masterclass de React. Perfeito. Galera, quem é novo aqui na Coffee IT, quem talvez chegou nas redes sociais e está começando hoje aqui pela Coffee IT, galera, a Coffee IT é uma plataforma de cursos completamente de dev para dev. Então, o Diego é desenvolvedor no dia a dia, né? Diego comita lá no Isso. Git, faz as tasks deles. Eu e o Vinícius somos desenvolvedores. Então, nossa gama de cursos aqui, galera, é com conteúdo de mercado, de aprendizado do dia a dia. E sempre, galera, o importantíssimo, visando aquilo que a gente entende que o mercado tem como, né, como dia a dia, como feature, como entrega, né? Então, a nossa ideia da conferência do Zero to Hero, como o Diego comentou, é começar lá, passinho por passinho. Então, como é que é a nossa ementa do cada aula? Então, o professor vem fazendo a codificação, né, Diego, ao longo da aula, Isso. terminou aquela aula, ele faz uma branch ali com o término do raciocínio, daquele entendimento, e na próxima aula ele vai para uma nova branch do Git e começa outros exercícios. Então ele consegue acompanhar cada aula, as evoluções de código, aquilo que, né, que ficou de relevante de uma aula para outra. E uma coisa principal, né, Diego, que isso é bem importante. Tem dúvida? Consegue agendar um horáriozinho para tirar dúvida, né, Diego? Isso aí. Consegue tirar, conversar com os outros integrantes no canal do WhatsApp, no fórum da plataforma. Tem o Tira Dúvidas também que pode agendar numa aulinha online ao longo da semana. Tem o canal do Discord que a gente fica lá online para a galera tirar dúvida. Então, galera, tenho certeza que a Coffee sempre vai estar atendendo vocês, seja na dúvida, seja uma questão de mentoria ou até mesmo para a gente falar de software, né, Diego? Que é o que a gente Com conhece, né? certeza. Com Então, certeza. Diego, assim, ó, sem mais delongas, vou te passar o palco aí. E aí, faz a narrativa, faz a aula. Lembrando, galerinha, hoje, claro, nesse tempo aqui a gente não vai conseguir mostrar no detalhezinho, uma evolução, é um tira-gosto, né, Diego, do que vai ter, o Isso que aí. vem por aí no curso da Coffee, né? Então, Diego, obrigado pelo teu tempo e o palco é teu. Beleza, maravilha. Valeu, Kleber, pela introdução. Então vamos lá, galera. Sem mais delongas, deixa eu compartilhar minha tela aqui para a Aí, gente. antes de começar, Diego, deixa eu só falar assim, pessoal, tiver qualquer dúvida, eu vou ficar de olho no chat aqui. Hoje eu sou o mosqueteiro, vou ficar de olho no chat aqui. Vocês podem ir mandando o pessoal aqui assim que o Diego respirar um pouquinho, eu interrompo ele para perguntar. Pode ser, Diego? Fechou, fechou. Valeu, Show de Kleber. bola. Agora não te incomodo mais. Vai lá. Maravilha. Beleza. Bom, estão conseguindo ver minha tela normal aí? Já apareceu. Beleza, maravilha. Então, beleza, galera, vamos lá. A nossa Masterclass hoje, então, como o Kleber comentou, não vai dar para a gente entrar a fundo em detalhes de cada API do React, de cada funcionalidade do React. Então, o objetivo é que a gente dê uma pincelada ali uma introdução ali em cima do React, né, para dar um gostinho de quero mais, e a gente vai fazer isso orientado a uma funcionalidade, né? Então, enquanto a gente vai passando por algumas funcionalidades do React, a gente vai estar desenvolvendo também uma funcionalidade nossa, né? Uma regra de negócio da nossa aplicação. E qual que vai ser essa regra de negócio, essa funcionalidade que a gente vai desenvolver? Nós vamos desenvolver uma aplicação, a parte de autenticação de login de uma aplicação. Mas não vai ser uma autenticação da forma convencional como a gente vê, né? Por exemplo, o usuário vai digitar o e-mail e senha no próprio front-end, vai interagir com a API, vai retornar para nós. A gente vai trazer um outro conceito aqui, que é o conceito de single sign-on. Ou seja, nós vamos utilizar uma ferramenta que vai prover toda essa autenticação para nós. E qual que é essa ferramenta? É o Keycloak.
Então, para quem não sabe o que é um provedor de autenticação, basicamente é esse cara aqui, o Keycloak, que vai lidar com tudo que é referente à autenticação e autorização. Nós não vamos precisar ter um esforço ali para nossa parte de criar uma API do zero e lidar com toda essa parte de autenticação e autorização. Basicamente, nosso front-end vai ter um botão ali, um botão de login, onde o usuário vai clicar nesse botão, vai redirecionar para o Keycloak, né? Então ali a gente já vai sair do âmbito da nossa aplicação, vai entrar no Keycloak, ali no Keycloak o usuário vai digitar a senha, o e-mail, o Keycloak vai validar se aquele e-mail e aquela senha estão válidos e vai retornar para a nossa aplicação algumas informações do usuário e um token, né, para a gente poder trafegar ali pela nossa aplicação. Então aqui... Diego, se tu me permite, né, tu comentou o single sign-on. Para quem talvez não conheça um pouco o termo, né, pessoal, está começando agora na área, o single sign-on nos permite que se a gente tiver várias aplicações dentro da empresa, né, Diego, e tiver que cada uma fazer um login para cada aplicação, isso é inviável no contexto do dia a dia. Então, Exatamente. o single sign-on nos permite, pessoal, que a gente faça a autenticação em uma aplicação e aquele contexto de autenticação possa ser estendido a mais de uma aplicação, né? Então, a gente possa reaproveitar isso para não ter que ficar ao longo do dia, se eu usar 10 aplicações, ficar logando nas 10 ao mesmo tempo. Eu consigo fazer login em uma e reaproveitar nas outras, né? Quem nunca se autenticou em algum sistema através do Google, ou através do GitHub, ou através do Facebook, né? Então, esse é um método, né, de autenticação single sign-on. A gente vai ter apenas uma autenticação ali, e a gente consegue estender essa autenticação para outros serviços, para outras aplicações. Porém, como eu disse, no nosso caso, nós vamos trabalhar com o Keycloak, né, que é um provedor de autenticação open source, então por isso que ele é bem utilizado, porque a gente tem total controle do código dele, a gente pode fazer modificações, ele é totalmente flexível. Porém, a gente precisa provisionar esse Keycloak em algum lugar, né? A gente não pode simplesmente só... não é como o Gmail ali, que a gente só vai chamar o SDK do Gmail ou chamar o servidor do Gmail e ele vai fazer tudo para nós. A gente precisa provisionar esse cara em algum lugar, seja algum servidor, seja na cloud, ou seja local, que é o que eu estou fazendo agora, né? Então, eu tenho todo esse Keycloak, todo esse ecossistema do Keycloak provisionado numa máquina local para mim. No meu caso, eu estou utilizando tô dockerizando esse cara, né? Estou utilizando o Docker para subir essa imagem do Keycloak e eu tenho à disposição aqui localmente o Keycloak. E lembrando que essa imagem, né, esse Docker Compose ali com todos os containers vai ser disponibilizado também no nosso curso, né, porque no curso a gente vai trabalhar também com autenticação e autorização através do Keycloak, beleza? Isso, Diego, se tu me permite, é uma coisa bem legal, né, porque o curso vai ser focado do Zero to Hero na característica de front, React especificamente, então o Keycloak, que é uma ferramenta que nós vamos utilizar, um próprio back-end que nós vamos fazer as conexões ao longo do curso, chamadas de API, e enfim, toda a interação de back-end, vem um componente, né, que é uma aplicação do Coffer NT que a gente utiliza em outros cursos, nos cursos de Spring, assim por diante, e o aluno, né, Diego, ele só vai precisar levantar aquele Docker local e fazer o front-end, fazer essas interações. Então já tem uma suite de setup pronta, tanto de autenticação, de autorização e de back-end. Então o nosso foco mesmo vai ser aprender o React de forma, né, bem efetiva, Diego. Exatamente, o foco vai ser 100% no React. O único pré-requisito ali para consumir as APIs é saber manipular, né, APIs REST, entender dos verbos ali HTTP. Perfeito. Bom, então como eu disse, eu tenho esse Keycloak provisionado localmente, então até que eu estou acessando ele aqui via localhost, tá? E esse aqui é a carinha do Keycloak. Ele vai trazer para mim um formulário de autenticação, né? Então eu vou logar aqui para vocês darem uma olhada, mas eu vou logar ele como administrador, tá? E a partir do momento que eu logo como administrador, eu vou ter acesso a todo o dashboard de configuração do Keycloak. Aqui eu consigo criar rotas de usuário, criar permissões de usuário, criar escopos de autenticação, enfim. Aqui eu tenho um mundo gigantesco para explorar tudo que é referente à autenticação e autorização. A gente não vai entrar muito em detalhes aqui, né? Porque o foco o ideal é que a gente foque no React, mas só para vocês entenderem que eu tenho esse cara aqui rodando por trás e é através dele que eu vou me autenticar na aplicação. Beleza? Maravilha. Então, eu tenho esse cara aqui rodando. Então, vamos agora para a parte do React. Bom, eu preciso criar minha aplicação React, né? E eu não vou criar ela arquivo por arquivo até começar a dar corpo nela. Eu vou começar ela através de um boilerplate, né? Que é bem comum hoje em dia no mercado, né? Sempre rodar um script ali e a partir desse script é ele quem tem a responsabilidade de criar o esqueleto da minha aplicação.
E o responsável por criar o esqueleto da minha aplicação vai ser esse Vite aqui, ó. Ele é uma ferramenta bem popular nos dias de hoje, e ele permite que a gente crie templates, né, boilerplates de aplicações de diversos frameworks, Angular, Vue, React, e ele cria um boilerplate bem enxuto, né, só com o que é necessário para a gente começar uma aplicação React. Isso é bem legal, bem interessante, porque como vai estar bem enxuto, a gente vai ter um ganho de performance, de produtividade, de desenvolvimento, beleza? Então, eu estou com a documentação dele aberta aqui, e ele é bem simples. Ele basicamente vai pedir para a gente rodar esse comando aqui no terminal, beleza? Então, vamos abrir um terminal aqui, CMD. Eu vou rodar esse comando, que é o npm create, né, chamando o Vite e chamando a última versão do Vite. Vou rodar ele. Legal. Ele é como se fosse uma CLI aqui, né? Então, ele vai passar instruções, né, para a gente poder criar o projeto. No caso, ele pede o nome do nosso projeto. Vamos colocar aqui, ó, Master Class React. Aqui ele vai pedir para a gente selecionar o framework em cima do que a gente vai querer desenvolver essa aplicação. Então, no nosso caso, é com React. E nós vamos trabalhar aqui com React com o TypeScript, tá? A gente não vai trabalhar com JavaScript. Isso é algo bem legal também, é algo que a gente vai trazer para o curso, né? Nosso curso de React, Zero to Hero, que é trabalhar sempre com TypeScript. Nos dias de hoje... Kleber? Não, eu só ia complementar, Diego, pode terminar. Beleza? Bom, então, nos dias de hoje é bem difícil a gente começar uma aplicação do zero com JavaScript, né? O TypeScript ele traz muita mais produtividade, muito mais segurança para nós no momento de codificar, né? Então, é por isso que a gente vem utilizando ele nos dias de hoje. Vai lá, Kleber. Perfeito, Diego. E esse é um ponto importantíssimo. Foi uma das perguntas que, quando a gente fez o pré-lançamento do curso, né, Diego, bastante gente perguntava, mas vai ser em TypeScript? E, pessoal, de novo, a gente está trazendo questões de mercado. Hoje, claro, a gente tem um legado de aplicações em JavaScript muito grande, isso, né, Diego, vai continuar por muito tempo, mas a gente entende que hoje o TypeScript é um cara que, na maioria dos setups novos de projetos, tende aí por isso, pela questão da compilação, do tu poder tipar, né, Diego, tu poder orientar ele a objetos. Então, e tem uma série, né, pessoal, de características que nos deixa mais confortável dizer que o TypeScript é um modelo muito mais rico de hoje desenvolvimento, né? Por quê? Por isso que a gente comentou, é mais fácil a orientação a objetos, a camada de lógica fica mais organizada, onde a gente pode trabalhar orientada para o serviço. Então, galera, de novo, a ideia é que vocês tenham práticas de mercado que sejam extremamente de ponta, né, Diego, de inovação. E o TypeScript a gente entende que é o cara do momento, né, Diego? Sim, sim. Tanto para trabalhar com os frameworks em JavaScript atuais, como Angular, React, Vue, quanto também para o back-end. Se a gente estiver trabalhando com aplicação em back-end com Node, de preferência que a gente comece sempre com TypeScript. Maravilha. Valeu, Kleber. Bom, então aqui ele vai pedir para a gente selecionar qual é o template que a gente quer trabalhar, se é com React, com JavaScript ou com TypeScript. No nosso caso é com TypeScript. E perfeito. Ele já criou aqui para nós a nossa aplicação nesse diretório aqui, tá? E o nome da nossa aplicação é Masterclass React. Depois que ele cria a aplicação, ele pede para a gente rodar alguns comandos. O primeiro é que a gente entre na pasta onde nós criamos o projeto. Beleza. Depois ele pede para nós rodar esse npm install e npm run dev. Mas esses dois comandos eu vou rodar depois. Primeiro eu vou abrir essa nossa aplicação num editor de texto aqui. No nosso caso, eu vou abrir, no meu caso, né, eu vou abrir no VS Code. Beleza, tá aqui. Então, todos esses arquivos aqui nessa coluna esquerda são os arquivos que foram gerados, arquivos e pastas que foram gerados pelo Vite, né? Então, aqui é o esqueleto da nossa aplicação, o mínimo necessário para a gente começar a trabalhar com o React. Eu vou abrir um terminal aqui na nossa VS Code para a gente poder rodar aqueles comandos que ele pediu para nós. Se a gente voltar aqui, primeiro ele pede para rodar o npm install. O que é o npm install? Para quem está acostumado a trabalhar com aplicações Node, sabe que o npm install ele é um comando que a gente roda para instalar todas as nossas dependências. Né? Então, dentro de uma aplicação, a gente vai ter várias dependências, seja pacotes de terceiros, ou seja, dependências do próprio framework para poder funcionar. Né? Então, esse comando npm install, ele vai se basear nesse arquivo package.json, onde aqui a gente elenca todas as dependências da nossa aplicação, seja dependências de produção, tá? Ou dependências que vão ser instaladas apenas em ambiente de desenvolvimento. Então eu vou rodar esse cara, ele vai instalar todos esses caras aqui, React DOM e todos esses outros, essas outras libs aqui de ambiente de desenvolvimento. Vai baixar a internet, né, Diego? Isso, prepara a internet aí. Agora, como a gente acabou de criar o projeto, tem pouquíssimas coisas aqui, né? E isso é legal do Vite, que ele só traz o mínimo necessário. Então, como dependência de produção mesmo, ele só traz o React e o React DOM. Perfeito.
Está finalizando. Beleza, já finalizou. E agora, outro comando que ele pede para rodar é esse npm run dev. Vamos por aqui, ó. E o que esse cara vai fazer? Esse cara ele vai rodar um script, né? E onde que esse script chamado dev, está sendo declarado? Ele está sendo declarado aqui no meu package.json. Se a gente observar, tem essa key aqui do nosso objeto chamado scripts. E aqui a gente pode colocar vários scripts que a gente quer rodar, né, no nosso terminal, que a gente quer meio que padronizar, né, para rodar, sem precisar escrever, por exemplo, vamos supor que eu quero rodar o script build. Eu não tenho que ir lá no meu terminal e escrever tsc, e-comercial, byte build. Eu só venho aqui e rodo o npm run build, tá? E o que ele pede para rodar é esse dev. Esse dev, ele vai basicamente rodar o byte, né? E esse byte, ele vai simplesmente compilar a nossa aplicação e subir ela localmente. Então, vou rodar ele aqui para a gente ver acontecendo. E isso é um acelerador muito legal, né, Diego? Poder subir o contexto de desenvolvimento e fazer as alterações, isso já refletindo, né? Isso é um acelerador Exatamente. muito bom, pessoal. Para produtividade e ambiente de desenvolvimento é fantástico. Beleza, ele já rodou aqui para nossa aplicação, né? E ele diz que ele está disponibilizando nossa aplicação no localhost na porta 5173. Então vamos copiar esse endereço aqui, ó, e vamos abrir o nosso browser. Beleza, aqui ele já está renderizando a nossa aplicação. Esse Vite aqui, esses textos, é o que vem ali do esqueleto do próprio Vite. E onde que esse cara está, né? Onde que está esse HTML, esse GIF, essa imagem? Se a gente começar a navegar aqui pela estrutura de pasta que foi gerada pelo Vite, a gente vai ter aqui algumas estruturas, alguns arquivos iniciais que são para configuração do nosso ambiente, né? Que normalmente são esses caras que estão aqui na raiz, por exemplo, o index.html, o package.json, o tsconfig, etc. São arquivos que a gente vai mexer pouco nele, mexer na mão, eu digo assim, a gente vai mexer muito pouco nele, tá? E o nosso código, de fato, onde nós vamos codar, está dentro dessa pasta src. Se a gente for ver aqui na pasta src, tem esse script chamado main.tsx. O que esse main.tsx faz? Ele é basicamente a porta de entrada da nossa aplicação React. É a partir desse cara, desse conteúdo aqui, que nós vamos criar o nosso bloco React, digamos assim, né? Então ele vai basicamente chamar uma API lá do React, que é essa React DOM. Ele vai criar um root, que seria a nossa árvore do React, né? O nosso contexto do React. E em seguida ele vai renderizar aqui dentro, ele chama esse ponto render, e ele passa uma aplicação. E aqui, né, essa aplicação é onde vai estar o nosso código React de verdade, tá? Então se a gente, por exemplo, observar, ele chama esse app aqui, ó. O que é esse app? Vamos apertar um F12 aqui, que ele vai redirecionar lá para o código do app. Na verdade, ele vai estar aqui na raiz, tá? Esse app.txt. Se a gente abrir esse app.txt, a gente vai conseguir ver que esse código HTML aqui, ó, é exatamente o código que está sendo renderizado aqui, né? Então, digamos que esse nosso app, que está sendo chamado aqui no nosso main.txt, é o nosso primeiro componente, nossa primeira página escrita em React. Deixa eu voltar aqui para ele. Então, esse é o corpo, né, que está sendo renderizado aqui no nosso HTML. Eu vou limpar todo esse corpo aqui para nós, para não confundir, beleza? Eu vou apagar todo esse HTML aqui, ó, e vou deixar só uma div hello world. Vou apagar esse aqui também. Só para a gente poder entender como é a estrutura inicial de um componente, de uma aplicação React. Ó, observe que quando eu salvei aqui, ele automaticamente, o nosso Vite, né, entendeu que teve uma alteração no nosso código e ele automaticamente fez um rebuild da nossa aplicação, né? Então a gente não precisa vir aqui no nosso browser e apertar um F5 para ver a alteração que nós fizemos no nosso documento. Assim que a gente salvar, ele já vai ter o hot restart, né, que é o nome desse comportamento, e vai exibir aqui para nós as nossas alterações. Então observe que todo aquele conteúdo que eu tinha aqui atrás, a gente tirou fora, né? Só ficou o nosso Hello World, beleza? Bom, vamos então entrar aqui mais a fundo de como que é a estrutura de um componente React. A gente já viu que a porta de entrada no nosso React, nesse nosso main.txt, e aqui ele vai renderizar o nosso primeiro componente React, nossa página, né? Que é esse app. E como que é a estrutura desse app? Ele basicamente vai ter sempre uma função, tá? E o nome dessa função vai ser o nome do componente, o nome que a gente quer dar para o componente. Então observe que o app aqui é o mesmo nome que eu estou colocando aqui, que eu estou importando, né, no na declaração do nosso React. Então, esse nome aqui é o nome propriamente dito do nosso componente.
Depois que a gente declarou essa função, que vai ser o nosso componente, a gente precisa obrigatoriamente retornar um conteúdo dessa função, né? E ele sempre espera que a gente vai retornar um HTML, né? Então, aqui dentro desse nosso return, nós vamos abrir parênteses e vamos colocar aqui todo o nosso código HTML do nosso componente. Então, no caso, eu vou retornar aqui um H1 Hello World. Eu vou salvar e ele já vai mudar aqui para nós o texto, né? Então, sempre dentro desse return é onde a gente vai colocar o código da nossa UI, o nosso layout, beleza? E o que a gente faz aqui no restante do corpo da função? Acima do nosso return, ou embaixo do nosso return, é onde nós vamos colocar a lógica de negócio do nosso componente, né? Então, dentro desse corpo aqui, a gente tem acesso a todo o código JavaScript. A gente pode, por exemplo, criar uma constante chamada nome, que vai ser igual a Diego. Enfim, a gente vai ter acesso a todo o código JavaScript. E o que é legal do componente e do React? Que ele permite que a gente tenha código JavaScript e código de template, que no caso é HTML, num único arquivo, né? Então, a partir do momento que a gente declarou uma variável aqui JavaScript, a gente consegue renderizar ela no nosso HTML. E como que nós podemos fazer isso? A gente pode simplesmente vir aqui, ó, abrir as chaves, tá? E chamar a nossa variável, no caso, o nome. Agora a gente vai salvar aqui, a gente vai ver que agora renderizou o Diego, beleza? Então, essa é a estrutura principal de um componente. Sempre vai ser uma função, um componente ele vai ser uma função que, por obrigação, ele vai retornar aqui um código HTML, e dentro do corpo dele, né, além do código HTML aqui, ele pode ter uma série de lógica, uma série de código JavaScript aqui, que normalmente vai ser referente à lógica de negócio do nosso componente ou da nossa página, beleza? Para ficar um pouco mais claro essa noção de componente, eu vou criar um outro componente aqui para a gente ver isso acontecendo. Ó, eu vou vir aqui, ó, na raiz do projeto mesmo, dentro da pasta src, eu vou criar um novo arquivo chamado, vamos criar um componente chamado button.txt. Como eu disse, para dar forma ao nosso componente, eu preciso criar uma função. Vou dar o nome do nosso componente, que no nosso caso vai ser button, tá? E vou exportar ele aqui embaixo, para ele poder, para outras partes da nossa aplicação, poder importar ele e renderizar ele também, beleza? Export default button. Agora aqui dentro, lembram que nós precisamos retornar um código HTML. Então a gente vem aqui, dá um return, abre parênteses, e o que a gente vai querer retornar aqui? Qualquer código HTML. No nosso caso, como o nome do componente é button, o ideal é que a gente retorne aqui dentro um botão, tá? Então vou retornar um botão, clique aqui, e por enquanto é isso, tá? Beleza, criei o meu componente button e agora eu preciso importar ele na nossa árvore de componentes, digamos assim, né? A gente viu que nossa árvore de componentes começa aqui no nosso main.txt. A partir desse cara, ele vai importar o nosso componente chamado app. E agora, dentro do componente chamado app, eu posso muito bem vir aqui e importar um outro componente. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar uma div, eu vou jogar esse H1 lá para dentro da div, e agora, embaixo do meu H1, eu vou querer importar aquele componente que eu acabei de criar, que é o button. Então, o que eu faço aqui, ó? Eu só chamo o button e a nossa IDE vai autocompletar aqui para nós. Já vai importar esse nosso button aqui. Então, beleza, chamei o button, fechei ele aqui. E observe também, né, que ele é numa estrutura HTML. Né? A gente vai sempre ter que abrir e fechar a nossa tag componente. É como se ele virasse uma tag HTML. Então, agora eu vou salvar aqui, ó, vou voltar no meu código e lá, meu botão já está aqui, já foi criado, né? Então, essa é a estrutura principal de criação de componentes e de páginas. Mas qual que é a diferença de uma página e de um componente que eu tanto falo aqui, né? Às vezes eu falo página, às vezes eu falo componente. Essa é uma definição, uma diferenciação mais teórica, digamos assim. Vamos supor num contexto de um carrinho, não um carrinho de compras de um sistema. Dentro do carrinho de compras, é comum que tenha ali uma lista dos produtos que nós compramos, né? Um botão para finalizar a compra, um campo ali onde ele vai dizer o valor total da compra. Todos esses artefatos, digamos assim, a lista, o botão, são componentes que juntos compõe uma página. Então, qual que é a nossa página? A página vai ser o carrinho de compras, que dentro dela, né, ela vai ser composta por vários componentes, beleza? Então, maravilha.
Kleber, alguma dúvida aqui em relação à criação de componentes? Por Galera, enquanto, comentou alguma Diego, coisa? tranquilo. Deixa eu só, Tranquilo. só fazer uma coisinha aqui, Diego, que o pessoal tá pedindo para aumentar um pouquinho a resolução. Deixa eu só. Ah, inclusive eu nem perguntei se tá bom a fonte, se vocês querem que eu dê um zoom aqui. Eu vou fazer o seguinte, pera aí. Vou ver se eu consigo agora melhorar um pouco a saída de vídeo aqui pro pessoal. Pera aí. Vamos subir da tela, tá, Diego? Só um minutinho. Beleza. Vamos ver se a gente volta aqui, Diego, e aí fica. Pode tocar, Diego. Maravilha. Bom, então, Kleber, surgiu alguma dúvida aí em relação à criação de componentes, a Deixa, eu- estrutura de componentes? deixa eu puxar o chat para cá e aí nós vamos ver. Por enquanto, não temos dúvidas. Maravilha. Bom, Pode. a galera já manja de React, então, né? A galera já tá boa no React. Vamos lá. Beleza. Bom, por que eu dei essa introdução aqui, né? Porque para seguir a nossa aula, nossa masterclass, para criar a nossa funcionalidade de autenticação, a gente vai trabalhar bastante com componentes, com páginas, então a gente vai ver bastante essa estrutura aqui. Alguns outros conceitos a gente vai explorar ao decorrer da aula, beleza? Perfeito. E lembrando, Maravilha. né, Diego, só que isso aqui, né, esse tipo de conteúdo, Diego, nós passamos aula a aula, fazendo etapa a etapa, mostrando como é desenvolvido. E além disso, né, Diego, como aquilo comentou, terminou a aula, vamos guardar aquela visão. Quando começar a próxima aula, nós vamos começar a evolução daí. Então, a gente pode percorrer na história de todo o projeto. Ah, fiquei com dúvida, quero voltar na aula 5. A gente vai ver a foto da aula 5, né? Exatamente, no nosso curso a gente vai explicar mastigadinho, mastigadinho, até o que é cada arquivo aqui e por que ele serve. Se a gente fizer isso aqui na nossa masterclass, a gente vai perder uma hora só para explicar o Perfeito, objetivo de cada arquivo aqui, né? perfeito. Mas lá no nosso curso a gente explica certinho, beleza? Mas o que é preciso entender, assim, de fundamental do Core do React é essa estrutura mesmo. Tudo vai começar aqui no main.txt, que vai chamar o nosso primeiro componente, e a partir desse nosso primeiro componente, dessa nossa página, né, vai dar corpo aí, né, à nossa aplicação. Temos uma pergunta, tá, Diego? Aqui é uma pergunta do Rato Rato. Assim, ó. No caso do componente button, tá? Ele deve ser estilizado diretamente no arquivo criado e exportado, certo? Sim e não, né? Por boas práticas, o ideal é que a gente isole o CSS de cada componente, né? E para isso a gente trabalha com CSS módulos, né? Onde a gente vai ter um único CSS que vai ser referente a um único componente, sem que esse CSS, sem que essas classes que a gente crie dentro desse CSS interfiram em outros componentes, né? Então, isso é ideal, que a gente tenha um CSS para cada componente. Mas nós também podemos criar um CSS global, por exemplo. Imagine que a gente tenha uma cor da nossa aplicação. A cor dessa aplicação, esse nosso style guide, esse nosso tema, digamos assim, essa cor vai ser utilizada em várias partes da aplicação, né? Então, o ideal é que a gente crie essa classe CSS de uma forma global e só reuse os outros componentes. Então, vai de caso a caso. Perfeito. Se o Rato Rato entendeu, depois ele dá ok pra nós ali, então. Pode ir lá. Beleza. Bom, então aqui a gente já criou alguns componentes, já viu a estrutura de criação de componentes. Vamos começar da forma na nossa aplicação, na nossa feature de fato. Eu preparei aqui deixei algumas abas abertas aqui, de algumas bibliotecas que nós vamos instalar para poder implementar a feature, tá? Eu vou fechar o do Vite aqui, que a gente já fez. Vou fechar do Keycloak também, que a gente já passou por ele. E agora nós vamos começar por esse Tailwind CSS. O que é esse Tailwind CSS? Ele é uma biblioteca para se trabalhar com o CSS, né? Então, a gente não vai precisar ficar escrevendo o CSS na mão ali, bruto, né? A gente não vai precisar utilizar toda a nossa aplicação do zero. Esse Tailwind CSS, ele fornece ali para nós algumas classes CSS pré-setadas, que a gente só vai precisar pegar elas e aplicar no nosso código. Então, esse cara aqui traz um grande ganho de produtividade e desenvolvimento do projeto. Eu estou com ele aberto aqui, já na parte de instalação, tá? Vamos seguir aqui, então, o passo a passo dele. Primeiro, ele pede para a gente instalar o Tailwind na biblioteca, de fato. Então, ele pede para a gente rodar esse comando aqui no terminal. Eu vou abrir um outro terminal aqui e vou rodar esse comando. Tu consegue aumentar um pouco a fonte do terminal ali, Diego, só pra...
Opa, deixa eu... Ficou melhor? Agora sim, melhorou um pouco. E daí, se tu puder aumentar um pouco a fonte também dos TypeScript, só para... Beleza, eu aumentei tudo aqui já. Tá, Coloquei já para dar um zoom em tudo. beleza. Beleza. Bom, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou instalando. Quando eu coloco esse "-d", quer dizer que eu estou instalando em modo de desenvolvimento. Eu estou instalando o Tailwind CSS, o Post CSS e o Auto-Prefixer CSS. Essas duas bibliotecas aqui são bibliotecas que o Tailwind depende para poder trazer ali para nós toda aquela gama de classes e depois fazer o build delas, tá? Não vou também entrar em detalhes aqui para que servem esses caras. Beleza? Vou rodar o primeiro script. Ele vai fazer as instalações para nós. Beleza, finalizou. Vamos voltar aqui, vamos seguir o próximo passo. Agora ele pede para a gente criar alguns arquivos. Minto, ele tem outro passo aqui em cima, né, que é para inicializar o Tailwind. Então a gente vai pegar aqui, vamos rodar ele também, npx, Tailwind CSS init. E esse comando aqui, ele, na verdade, ele não é um script, que ele vai gerar um arquivo aqui para nós na raiz do projeto, que é esse tailwind.config, que ele é basicamente o arquivo de configuração do Tailwind, tá? A gente não vai precisar mexer nele também. Na verdade, a gente vai precisar mexer nele depois, mas não alterar a estrutura dele, tá? Maravilha, vamos aqui então para o segundo passo. Agora ele pede para a gente criar esse arquivo postcss.config.js na raiz do nosso projeto. Então eu vou copiar aqui o conteúdo dele e vou vir aqui na raiz do nosso projeto, lembrando que é na raiz, então é fora da pasta src, e vou criar aqui um postcss.config.cjs. Deixa eu ver se é isso mesmo. postcss.config.js. Ele pede para criar JS, mas eu vou criar com CJS, para eu poder ter essa estrutura aqui de exportar um módulo das formas antigas ali, como o JavaScript fazia antigamente, beleza? Já é uma primeira diquinha, né, Diego? Sim, sim, sim. Bom, já criei o arquivo aqui. Agora eu preciso copiar o conteúdo dele, né? Então vamos pegar esse cara aqui e vamos jogar aqui embaixo. Vamos salvar, beleza. Ele não pede para a gente fazer nenhuma alteração aqui. Agora ele pede para a gente voltar naquele arquivo tailwindconfig.js e alterar essa linha aqui, que é o content. Então eu vou só copiar essa string aqui, ó, e vou jogar aqui no meu array content. Aqui, né, ele está por default preparado para trabalhar com HTML, extensões HTML e JS. Porém, no nosso caso, a gente vai trabalhar com TSX. Então a gente precisa vir aqui, ó, e só alterar para .tsx. Beleza? Maravilha. Agora ele pede para a gente adicionar esses extends aqui do CSS. Então vamos copiar essas três linhas e vamos adicionar no nosso index.css. Por que a gente vai adicionar essas três linhas aqui no nosso index.css? Porque essas três linhas são de importações de componentes CSS lá do Tailwind. E por que a gente vai adicionar no index.css? Porque esse index.css ele é um CSS global. Ele vai ser importado em todos os nossos componentes. E em todos os nossos componentes, a gente vai querer trabalhar com o Tailwind. Beleza? Então, se a gente for observar aqui no nosso main.tsx, o nosso index.css está sendo importado aqui no nosso main, né? Então, na nossa porta de entrada do React, digamos assim, a gente vai importar o nosso CSS global e ele vai estar disponível para todos os outros componentes que vierem aqui na nossa árvore de componentes. Deixa eu voltar aqui. Beleza, colocamos aqui as três linhas que ele pede. Agora, acho que é só a gente matar a nossa aplicação e rodar ela de novo. Então, vamos vir aqui no terminal onde a aplicação está rodando. Vamos matar ela. E vamos rodar o npm run dev de novo. Legal. Nossa aplicação está rodando aqui. Deixa eu vir aqui. Dá um F5 nela. Maravilha, nada aconteceu, está tudo funcionando da forma como estava anteriormente. Agora a gente precisa ver se realmente o Tailwind começou a ser aplicado na nossa página. Vamos pegar... já é grande coisa, né, Diego? Não quebrar, né? Esse é o principal passo. Toda vez que a gente instala uma biblioteca, dá aquele gelo, né? Você não vai quebrar alguma coisa na nossa aplicação. Mas é legal, não quebrou nada. Então como que a gente pode ver se realmente o Tailwind está funcionando?
Como eu disse, o Tailwind, ele tem algumas classes CSS pré-setadas, tá? E como que eu começo a atribuir essas classes no meu componente? No React, para a gente trabalhar com classe CSS, não é da forma convencional, como no arquivo HTML, onde a gente só coloca class, e aqui começa a colocar as nossas classes, tá? Para trabalhar com classes, a gente precisa utilizar a tag, a propriedade, na verdade, chamada className. E o comportamento dela vai ser igual a uma class normal do HTML. Aqui a gente pode colocar quantas classes a gente quiser. Class 1, class 2, enfim, a gente consegue aqui ir montando o estilo do nosso elemento. O Tailwind, ele fornece para nós uma série de classes CSS, desde estilização, até estrutura, até de comportamento, enfim, ele oferece muitas coisas, ele é muito poderoso, né? Vale a pena dar uma explorada na documentação dele. Para a gente ver se ele realmente está funcionando, eu vou colocar uma classe dele aqui. Eu vou colocar uma chamada text cyan 900, tá? E vou dar um text large. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou adicionando uma classe para mudar a cor desse meu H1 e uma outra classe que ela vai aumentar o tamanho do meu H1. Tá? E como que eu sei essas classes aqui? Eu sei meio que de cabeça, né, por já estar trabalhando com o Tailwind de bastante tempo, mas existe uma extensãozinha do VS Code chamada Tailwind. Essa extensão aqui, ó. E essa extensão ela vai dar um autocomplete de todas as possíveis classes do Tailwind. Então observe que, só de eu colocar, por exemplo, o text aqui, ó, ele já vai trazer todas as classes que o Tailwind fornece para nós, que comece com text. E é legal que se a gente clicar aqui na setinha, ó, ele vai dizer para nós qual é o estilo CSS que ele está aplicando. No caso, se eu colocar um text right, ele vai aplicar um text align right no meu elemento, beleza? Vamos deixar só essas duas classes, vamos salvar. Vamos ver aqui, opa, ele diminuiu o tamanho, né, porque o H1, o TextLG ele é menor que o H1, então vamos remover aqui o TextLG, ó, vamos deixar só a cor mesmo. Já mudou a cor, né? Então se a gente dar um inspecionar aqui, ó, a gente vai ver que dentro do meu H1, ele aplicou essa classe TextCyan900, e qual é o estilo que ela aplicou? É esse estilo aqui de baixo. Mudou a cor, só mudou a cor do nosso H1, beleza? Então, maravilha, estamos aqui com o Tailwind configurado. E agora a gente pode começar a criar a nossa tela de login, digamos assim. O que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a melhorar a estrutura, a arquitetura de pastas do meu projeto. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou apagar esse index.css. Na verdade, eu vou apagar esse meu app.css. O meu app.txt eu vou deixar aqui, meu assets também. E agora, aqui no meu CRC, eu vou criar algumas outras pastas. A primeira pasta vai ser a pasta chamada componentes. E como o próprio nome já diz, é bem intuitivo, vai ser para armazenar todos os meus componentes. E uma outra pasta chamada pages, que vai ser para armazenar as minhas páginas, beleza? Bom, tudo que tiver dentro desse app aqui, eu vou deixar esse app vazio. Por quê? Porque o app, como eu disse, ele é a porta de entrada da nossa aplicação. Ele é o primeiro componente que vai ser renderizado na nossa árvore. Então, por convenção, por boas práticas, o ideal é que ele não seja referente a o código dele não seja referente a uma página, como nós estamos fazendo aqui, né? O ideal é que dentro dele a gente só redirecione para um outro componente. No caso, a gente pode redirecionar para um componente de home, por exemplo. Aí dentro desse componente home, a gente vai ter todo o conteúdo da nossa home. Então vamos fazer exatamente isso, ó. Vamos vir aqui, vamos apagar essa variável, vamos apagar esses imports aqui desnecessários. Inclusive, vamos apagar esse app.css, que ele não vai mais ser necessário, né? A gente pode apagar todo esse conteúdo da div aqui. E como eu disse, ele vai basicamente ser um middleware, né? Ele vai ser só um orquestrador dos nossos componentes. Então, ele vai redirecionar para o primeiro componente da nossa aplicação. No nosso caso, vai ser uma página. Então, vamos criar aqui dentro de Pages, a gente vai criar uma outra pasta chamada Home. Dentro do Home, a gente vai criar um arquivo chamado index.txt. Por que eu criei nessa estrutura, né? Eu criei uma pasta chamada Home, que no caso seria o nome da nossa página, e dentro dela eu criei o index.txt. Porque por convenção também, por boa prática, dentro do React, a gente vai sempre separar as páginas, os componentes, por pastas, né? Então, para ficar bem evidente a qual componente ou a qual página esse código aqui é referente, a gente sempre vai criar o nome
pasta vai ser o nome do componente ou da página, e dentro dele a gente vai criar o arquivo index.txt. E se vocês nunca trabalharam com JavaScript ou com Node, sempre que a gente chamar, por exemplo, /home, sempre que a gente importar algo da home, e a gente não especificar qual arquivo que a gente quer importar dentro de home, ele sempre, por default, vai importar o arquivo com o nome index. A gente vai ver isso acontecendo, ó. Eu vou vir aqui, então, vou criar uma função chamada home, que é a nossa página. Eu vou exportar ela, export default home, beleza? E aqui eu vou só retornar um HTML normal. Vamos colocar um H1 aqui, ó, home page. Beleza? Então, a nossa página está criada. E agora, lá no nosso app, agora sim, nós vamos redirecionar para a página, né, para a página chamada home. Vou apagar esse import aqui também. E aqui, agora, eu vou chamar o meu componente home, né? Ó, chamei ele aqui. Lembra que eu falei que se a gente não especificar qual arquivo dentro da pasta home a gente vai querer chamar, ele vai importar sempre o index, né? Então a gente não precisa vir aqui e chamar o index.txt. Por default, ele sempre vai chamar o arquivo index. E é por isso que o nome do nosso componente ou da página sempre vai estar na pasta e não no arquivo de implementação dele. Beleza? Vou salvar aqui. Isso é um ponto bem importante, né, Diego? Tu ter componentização no projeto, né? Porque em projetos de grande escala o reaproveitamento de componentes é muito importante, né? Então essa maleabilidade que o React nos dá de criar componentes e reutilizar esses componentes de diferentes pages, diferentes visões, é um dos diferenciais bem grande de produtividade, né, pessoal? Porque tu programa um componente para que ele seja flexível a ser utilizado em várias visões diferentes, né? Então a gente não vai, para cada página que a gente criar, manualmente recriar comportamentos e funcionalidades. A gente quer que a gente crie esses componentes e reutilize eles de forma, né, mais esperta, mais inteligente na aplicação. Exatamente. A componentização está aí a nosso favor. Assim. Sempre que a gente puder componentizar alguma parte da nossa aplicação, a gente vai ter bastante ganho nisso, tá? Às vezes ganho em performance, ganho em manutenção, ganho em reaproveitamento, é claro, e também ganho em testes, né? Uma vez que a gente precisa testar unitariamente a nossa aplicação, a gente não vai precisar testar a nossa página inteira, a gente consegue testar componente por componente, que consequentemente esses componentes, né, eles vão ser reutilizados em alguma página, então a gente já vai automaticamente estar testando esse componente em todas as páginas. Bom, beleza, então eu tenho o meu app aqui e chamei o meu home componente. Vamos salvar aqui e ver o que aconteceu. Beleza, ele só renderizou lá o conteúdo da minha home page, né, que é a página principal, digamos assim. Então agora o nosso app.txt, né, o nosso app está enxuto, só com o que por convenção, né, por boas práticas, precisa ter nele. Beleza, então já criamos aqui a pasta de componentes, de pages. Esse botão aqui eu vou apagar, tá? Porque não faz mais sentido para nós. Deixa eu ver alguma outra página, alguma outra pasta que seria interessante a gente criar agora. Acho que por enquanto é o suficiente. E agora dentro de componentes, né? Como que é a estrutura da pasta componentes? É exatamente a mesma da de pages. Sempre a gente vai criar uma pasta com o nome do nosso componente e dentro dela um arquivo index.txt que vai ser o código, né, o HTML do componente. Então, vamos criar aqui um componente que a gente vai utilizar na nossa aplicação inteira. Vamos criar um cara chamado navbar, que é um componente que em todas as aplicações, né, em todos os sistemas web aí, sempre tem um navbar ou um rodapé ali. E ele é um cara que ele é um forte candidato para ser reutilizado, né? Porque em várias páginas, basicamente todas as páginas de uma aplicação, vai ter uma navbar ou um footer, beleza? Então eu criei aqui para nós a pasta, dentro dela eu vou criar o index.txt. Aqui a gente segue aquela mesma estrutura de criação de componente, function, navbar, beleza? E aqui eu vou exportar a navbar. Agora aqui dentro eu vou vir com o meu código HTML mesmo. Então eu vou dar um return e aqui, só para a gente renderizar esse cara na tela, vamos colocar aqui, né, seguir aquele mesmo padrão, colocar um H1 navbar. Criei ele aqui, agora eu preciso importar ele lá na minha árvore de componentes, né? Então o que eu vou fazer? Dentro do meu home, eu vou criar aqui, ó, no meu componente home, eu vou criar uma div, e dentro dela eu vou importar, na verdade eu vou pegar esse meu H1, vou jogar para dentro da minha div, e agora sim dentro dela eu vou importar o meu navbar. Vamos salvar. Vamos ver o que aconteceu. Ele juntou os dois componentes, né? Ele juntou o código da homepage e o código da navbar, que é o que nós esperamos. Agora a gente vai começar a estilizar essa nossa navbar.
tá? Primeiro, eu vou vir aqui no meu index.css e eu vou apagar todo esse outro CSS que foi gerado aqui, porque para nós isso aqui não vai fazer sentido agora, beleza? Eu vou deixar só as extensões aqui, as importações do Tailwind. Vou salvar, vamos ver o que aconteceu. Beleza, ele tirou todo o CSS e jogou os nossos códigos, o nosso HTML lá para cima. Essas páginas assim eu sei fazer, tá, Diego? Essas aí com... Essa aqui, sabe? Essa eu sei. Trabalhando com tabelas. Com tabelas. Essa é boa. Bom, então agora vamos começar a estilizar o nosso navbar de fato. Eu vou apagar esse H1 aqui e vou criar uma div primeiro. Dentro dessa div, eu vou colocar só um texto aqui chamado navbar mesmo. Vou salvar. Beleza, continua aqui. E agora eu vou criar a estrutura, né, a estilização do meu navbar. Vou criar o class name, como a gente viu, e aqui eu vou começar a chamar algumas classes do Tailwind, tá? A primeira classe que eu vou chamar vai ser o H20. O que é esse H20? Ele vai criar, ele vai aplicar exatamente esse CSS aqui, ele vai criar uma altura de 5 rem no meu navbar, que é equivalente a 80 pixels, beleza? Depois eu vou dar uma cor de fundo para ela, então eu vou chamar o BG Green 600. E olha que é interessante também, se a gente colocar só o BG Green, ele vai dar todas as possíveis tonalidades, né, que o Tailwind fornece para nós do Green, digamos assim. Desde a mais clarinha até a mais escura. No meu caso, eu vou colocar 600. Vamos salvar, vamos ver como que já está ficando. Maravilha, está dando mais cara de navbar. Agora eu vou centralizar esse meu título aqui no meu navbar. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar um display flex. Vou alinhar todos os itens no centro e vou também justificar todos eles no centro. Vamos salvar, vamos ver o que aconteceu. Beleza, já alinhou aqui, né? Alinhou horizontalmente, mas não alinhou verticalmente, porque eu preciso criar um filho para o meu navbar, né? Não posso só deixar o navbar direto assim. Então aqui eu vou criar, vamos criar um H1 mesmo. A gente pode criar um H1 porque é o título da nossa aplicação, né? E aqui a gente vai pôr um master class React. Vamos salvar. Ver o que aconteceu, beleza. Opa, por que ele não mostrou o H1 aqui? Deixa eu ver. Estou acompanhando aqui na minha colinha. Vamos vir aqui, vamos colocar uma class name nele. Na verdade, deixa eu ver se ele está aplicando algum estilo externo nesse nosso H1. Então, ele é um H1 normal mesmo. Vamos vir aqui, então, vamos começar a estilizar esse nosso H1. Primeiro, eu vou querer que o texto dele seja branco, então, text white. Vou querer que a fonte dele seja large, text LG. E a espessura da fonte, né, seja um fonte semi-bold. Vou salvar aqui. Beleza? Deixa eu só ver por que ele não está colocando esse cara alinhado verticalmente também. Está aplicando display flex. Está aplicando a fonte. Deixa eu colocar aqui um rate alto. Bom, o CSS está brigando comigo que ele não está querendo alinhar ele verticalmente, mas para nós também a gente pode deixar assim, não tem problema. Acho que o formulário de autenticação passa sem o... Então. Engraçado que ele deveria estar alinhando sim, porque eu estou atribuindo um display flex nele e alinhando horizontalmente e verticalmente também. Deixa eu mudar aqui a tag para um span, para ver se é por conta do H1. O CSS não está querendo deixar eu fazer isso. Mas beleza, vamos dar continuidade. Vamos deixar como um H1 aqui mesmo. Text large. Beleza, legal. A gente já criou então aqui a nossa navbar. E agora a gente vai começar a construir o corpo da nossa página de login. Beleza. Então agora a gente vai parar de mexer no nosso componente navbar, né? O intuito dele, que é criar a navbar, foi finalizado. Agora nós vamos criar uma página de login, né? Como é uma página de login, nada mais certo do que a gente criar uma pasta aqui dentro de page, chamada login. Dentro dela chamar... O pessoal começou com o Rato e o Erickson comentaram que talvez precisa ser um align items para vertical ou align items center. Depois tu pode testar, fica tranquilo. Boa. Não, vamos testar aqui já então, na prática. Align. Acho que essa é a ideia da live, né? Align middle, né?
Pode Vamos ver ser. aqui se ele vai fazer isso. Esse arrow pode ser center ou isso aí. Na verdade, vamos vir aqui direto para o CSS, porque dentro do CSS acho que fica mais fácil do que trabalhar com as classes aí do Tailwind. Vamos apagar aqui, ó, todos os justifies, etc. Deixa só o display flex. Vamos dar um display então flex, um align items center, justify items no center também. A Ingrid comentou que faltou o S no items center. Aqui no... Ah, verdade. Faltou um S aqui. É que eu fui na correria, né? Mas a gente sempre garantir que essa classe vai existir dentro do Tailwind, a gente vem devagarzinho. Coloca item, opa, com S, itens, center. E coloca o cara aqui. Ah, tu também tem esse problema, Diego, de radicalização? Mas que bárbaro. Vai na loucura? Ah, e agora sim. Agora tá... Valeu, galera. Obrigado aí pela... Pô, é sinal que a galera tá prestando atenção, né? Isso aí, show de bola. Beleza. Bom, então, abusem dessa extensãozinha aqui. Sempre vem devagarzinho e vai colocando o nome da classe ali. Maravilha. Vamos voltar aqui ainda para a nossa página de login. A gente já criou a pasta. Vamos só criar o arquivo chamado index.testx. Mesmo esquema. Function, login. E aqui vamos exportar ele. Opa. Vamos retornar um código HTML padrão. H1 login. E vamos colocar ele lá na nossa estrutura de componentes, tá? Agora, para nós faz mais sentido, em vez de renderizar a home diretamente, vamos renderizar primeiro a página de login. Então, só a gente vir aqui, ó, alterar para login. Já vai fazer o auto-import aqui para nós. Vamos apagar o home por enquanto. Vamos salvar. Ele trouxe o login. Mas por que ele não trouxe o navbar, né? Porque a gente só está renderizando o login. E dentro do login, a gente não está mais renderizando a navbar aqui em cima. Então, o que seria legal? Como essa navbar é um componente que vai repetir em vários pontos da nossa aplicação, a gente pode vir aqui no nosso app.tstx mesmo e criar aqui em cima do nosso app, a gente pode vir aqui, ó, criar, a gente vai usar uma tática aqui, dar uma roubadinha no React, criar essa tag HTML, digamos assim, entre aspas, vazia. Por que vazia? Porque ela vai permitir que a gente impire, né, coloque ali mais de um filho, né, mais de um componente. Então, no nosso caso, a gente precisa pôr o login, e em cima do login, a gente precisa pôr o nosso navbar. Vamos salvar? E agora sim, está renderizando o nosso navbar e está renderizando também a login. Vamos lá para login, vamos começar a estilizar ela. Bom, primeiro de tudo, eu acho que na página de login, o ideal é que a gente tenha um botão, né? Então vamos criar aqui um botão. Vamos colocar como entrar, tá? O título do botão. E aqui, como estilização dele, a gente pode colocar a seguinte estilização. Deixa eu pegar aqui a minha colinha rápida. Beleza. A gente vai dar uma largura para ele, então vai ter uma largura de 96. E, novamente, o Tailwind vai trabalhar sempre com o rem, tá? A medida rem. Uma altura dele de 12. A cor de fundo dele é um green 600 também. E um text white. E, além disso, a gente pode dar uma suavizada na borda dele. Vamos colocar uma borda large, rounded LG. Vamos salvar, vamos ver o que aconteceu aqui. Ele aplicou aqui para nós, mas o ideal é que a gente dê uma margenzinha aqui da nossa navbar. E para isso, a gente pode pegar esse botão e englobar ele numa div. Vamos pôr ele dentro de uma div. E aí sim, aqui no estilo da nossa div, a gente vai dar uma margem lá no topo da nossa navbar. Vamos colocar uma margem de 60. E vamos alinhar também esse botão no centro da nossa página, centralizar ele horizontalmente, tá? Vamos colocar aqui um flex. E agora, um Justify Center. Beleza, está alinhado, né, centralizado horizontalmente. Deu a nossa margem no topo também. E o nosso botão está renderizado. Lembra que eu comentei com vocês que com o Tailwind a gente consegue trabalhar com algumas propriedades de comportamento do CSS? O que seria um comportamento dentro do CSS? Seria, por exemplo, um hover, um focus, né? A gente consegue fazer isso através do Tailwind só através de classes. E como que seria isso? É muito legal. Aqui na classe, no elemento onde a gente quer aplicar esse comportamento, vamos supor que eu queira aplicar um hover. Eu começo digitando hover.
Depois do hover, eu coloco 2 pontos e eu coloco qual é o estilo que eu quero aplicar depois que o usuário fazer um hover ali. Então, no meu caso, eu quero mudar um pouco a cor de fundo do meu botão. Então, eu vou colocar aqui, ó. Depois que o cara fizer um hover, eu vou mudar a cor de fundo do botão, BG Green, para 800. Olha que legal. Ele aplicou esse efeito aqui para nós, né? Então, o Tailwind, ele é super poderoso. A gente consegue fazer basicamente todo tipo de código CSS aqui só através das classes do Tailwind. Deixa eu ver. Bom, acho que para nossa tela de login é isso. Como eu disse, a gente não vai ter aqui dentro um campo de e-mail, um campo de senha. A gente só vai ter um botão de login e esse botão de login vai redirecionar lá para o Keycloak. Beleza? Então finalizamos aqui a nossa página de login, bem simples, tá? E agora que vai começar realmente a brincadeira. Agora a gente vai começar a configurar nosso Keycloak. Para trabalhar com o Keycloak, eu separei aqui para nós essa biblioteca aqui do React, que é chamada de React Keycloak. E através dela a gente consegue abstrair toda a configuração, né, quase toda a configuração, digamos assim, que nós precisamos fazer para integrar o React com o Keycloak. É uma biblioteca bem difundida na comunidade, bem sólida também. Eu, particularmente, todos os projetos que eu trabalhei com React e Keycloak, eu sempre utilizei essa biblioteca aqui. Vamos vir aqui, ó, ele já traz aqui para nós, só a gente instalar ela. E esse é um ponto muito importante, né, Diego? A comunidade de React ela é muito forte, né? Tem empresas, como a gente falou, como a Meta, que é a Facebook, nós temos o Instagram, tem outras grandes empresas que utilizam React. E a comunidade é muito grande também para fazer as componentizações. Então, dificilmente a gente vai ter que rodar tudo do zero. Na maioria dos casos, a gente vai ter alguns frameworks ou libraries que a gente pode trazer para o projeto e acelerar o nosso dia a dia, né? Exatamente, né? Basicamente, para tudo que a gente pensar, para tudo, seja algo relacionado a alguma lógica, integração com alguma API, ou algo de estilo mesmo, de componente, sempre vai ter alguma biblioteca de terceiro, algo que alguém já criou e fornece ali para nós, né? Então a gente não precisa ficar reinventando, recriando a roda. Bom, deixa eu instalar então essa biblioteca. Eu vou abrir um outro terminal aqui. Vou rodar esse cara. Deixa ele finalizar a instalação. Finalizou. Deixa eu vir aqui, deixa eu matar minha aplicação e rodar de novo, só por desencargo de consciência, né? Para saber que... Só para garantir que desceu. Só para garantir que não quebrou nada. npm run dev. Vai subir aqui. Vamos ver aqui. Beleza, rodando normalmente. Tá, depois que eu instalei então essa nossa biblioteca, aqui na própria doc ele vai passar para nós o passo a passo, né, de como que a gente faz para integrar essa lib com o React. Aqui nesse readme aqui, ó, ele vai dizer certinho o que a gente consegue fazer com essa lib, como que a gente faz para integrar com o Keycloak, ele vai dizer todas as limitações e o que a gente consegue fazer com essa biblioteca, beleza? Primeiro de tudo, nós precisamos configurar o nosso ambiente React, né, nossas configurações, para apontar lá para o Keycloak que nós acabamos de provisionar aqui localmente. Tá? E para isso eu vou precisar de um arquivo de configuração. E onde que eu vou criar esse arquivo de configuração? Por boas práticas também, por organização de pasta e de arquitetura de pasta, tudo que for referente à configuração, aqui é um arquivo só de configuração de algum serviço ou de alguma aplicação, o ideal é que a gente crie aqui no SRC uma pastinha chamada infra, por exemplo. Tem pessoa que gosta de criar essa pasta com o nome config, com o nome infrastructure ou apenas infra. Eu gosto de criar com o nome infra. Aqui no infra eu vou criar um arquivo chamado keycloak.ts, tá? E aqui dentro desse cara, eu já tenho uma colinha aqui, eu vou só copiar aqui, ó. Vão ter algumas configurações, né, para se conectar lá no meu Keycloak que eu provisionei. E quais são elas? Primeiro eu tenho que dizer onde que esse Keycloak está provisionado, que é o URL, qual é o Helm e qual é o client. Esses dois caras aqui são mais referentes ao Keycloak mesmo, mas é como se fosse... qual é o... Porque dentro do Cloak a gente consegue ter vários clientes ali de autenticação, né? Então aqui é basicamente estou dizendo, ó, eu quero me autenticar, eu quero me autorizar através desse cliente aqui, que foi o que eu criei. No caso é o Coffee Bank, beleza?
E aqui embaixo eu vou instanciar uma classe do Keycloak, que eu estou importando aqui dessa biblioteca, e eu passo essas configurações aqui, e aqui, né, essa lib por baixo dos panos, ela vai fazer toda a configuração e vai retornar uma instância aqui toda preparada para mim, e eu só vou exportar ela para eu poder utilizar na minha aplicação. Maravilha, o primeiro passo aqui foi feito. Se a gente for observar aqui, ó, ele inclusive diz aqui para nós, né, que a gente vai ter que importar o Keycloak, criar uma instância dele, exportar ele, e depois a gente precisa fazer um wrap desse Keycloak no nosso projeto, né? O que é esse wrap? A gente vai ver agora. Agora aqui no meu app, eu preciso englobar toda a minha aplicação, toda a parte da minha aplicação que eu precisar consumir o Keycloak, eu preciso colocar ela dentro desse wrapper do Keycloak, que é o que a gente chama de provider. E como que é a estrutura desse provider? Deixa eu pegar aqui para nós. Isso é importante, né, Diego, que esses providers, eles dão características de fornecimento, né? Tudo aquilo que eu quiser, por exemplo, fechar, deixar como autenticado, ou qualquer outro comportamento que tenha nos componentes, é o provider que dá o escopo de início e fim, né? Exatamente, exatamente. Como o próprio nome já diz, ele é um provedor, né? Ele vai prover algumas informações para esses outros componentes aqui. Essas informações podem ser funções, podem ser variáveis, enfim, pode ser qualquer tipo de informação, tá bom? Então aqui, ó, primeiro de tudo, eu vou apagar essa nossa roubadinha aqui. E aqui em cima, eu vou chamar um cara chamado React Keycloak Provider. Deixa eu já fechar ele aqui, ó. Por enquanto eu vou apagar essas nossas... na verdade eu vou tirar daqui e vou jogar aqui para dentro. O que eu estou dizendo com esse React Keycloak Provider? Que para todos esses meus filhos, que são filhos desse React Keycloak Provider, por que eles são filhos? Porque ele está dentro do contexto do escopo, né, dessa minha tag aqui. Então, para todos esses meus filhos, eu vou prover o que esse Keycloak Provider tem para prover, né? Então, que são o quê? São informações de autenticação, são métodos para fazer autenticação, para fazer logout, enfim, tudo que é referente ao Keycloak. E para esse provider, eu preciso passar o meu arquivo de configuração, a instância de configuração que eu criei anteriormente. Então, aqui, ó, eu chamo um cara chamado AlfClient, e para ele eu passo o meu Keycloak, que eu criei lá na minha pastinha infra. Ó, já vou importar ele aqui, ele já vai trazer o auto-import aqui para nós. Vou salvar, vamos voltar na nossa aplicação, e a gente vai ver que ele vai estar com um comportamento meio doido aqui, ó. Ele já redirecionou para o Keycloak, porque ele tentou fazer uma autenticação, mas ele não conseguiu fazer essa autenticação porque a gente ainda não finalizou toda a configuração. Vamos ignorar, por enquanto, isso daqui. Outra coisa que nós vamos precisar fazer é vir aqui no nosso main.txt, e aqui onde a gente inicia a nossa aplicação React, a gente vai precisar remover esse strict mode. Por que remover? Posso fazer uma pergunta? Claro. Rato João perguntou assim, ó, e queria ouvir falar muito do Tailwind, né? E que aparentemente ele é muito usado, mas que no site deles fala que não tem muitas boas práticas assim no projeto e tal. E ele fala, mas então por que é tão usado o Tailwind assim? Tá. Ele é basicamente por produtividade, né? Observe que com algumas classes, e como eu já trabalhei bastante com o Tailwind, essas classes de cabeça, com algumas classes aqui eu já consegui criar um layout adaptativo, intuitivo, né? E o Tailwind também ele é totalmente aberto a eu esqueci o termo, mas quando acessibilidade, né? O Tailwind também ele é totalmente aberto à acessibilidade. Então, com algumas classes aqui do Tailwind que a gente pode aplicar, a gente consegue tornar o nosso site, a nossa aplicação acessível para pessoas com deficiência visual, enfim, a gente torna a nossa aplicação acessível. Mas o principal foco mesmo é a produtividade, tá? Com algumas classes aqui a gente já consegue criar um layout bonito, e a gente também tem flexibilidade para alterar código dentro do Tailwind, né? Algumas classes aqui, alguns estilos a gente consegue modificar. E ele fala aqui também, ele já ouviu falar do React Bootstrap, né? Que não é tão comentado, e eu não sei qual que tu acha que se destaca mais entre eles. Tá. O React Bootstrap, ele, digamos que ele vai um pouco além do Tailwind. O React Bootstrap ele não é só uma biblioteca de CSS. O React Bootstrap ele tem alguns componentes pré-definidos. Então vamos supor que eu preciso de um botão. Ele já vai ter um botão pronto para você ali com o estilo padrão. Tá?
O Tailwind não. O Tailwind ele é só uma biblioteca de CSS. Ele só vai disponibilizar aqui para nós CSS. Então essa é a principal diferença entre o Tailwind e o Bootstrap. É claro, tem a diferença também de estilo. O Bootstrap, por padrão, ele tem um tema pré-definido. Para quem já trabalhou com Bootstrap, lá com HTML puro, alguns tempos atrás, sabe que ele tem alguns temas padrões, né? Uma estilização padrão. Então a gente vai meio que acaba ficando um pouco amarrado a isso. Mas entre o React Bootstrap e o Tailwind, assim, ambas ajudam muito na produtividade, mas eu particularmente, hoje em dia, eu venho preferindo o Tailwind só pelo fato dele só fornecer para mim CSS. Ele não fornece componentes. Perfeito, acho que entendidaço, Diego. Beleza. Tá, então eu estava falando do nosso strict aqui, né, que a gente vai precisar remover esse strict. Primeiro, o que é esse strict mode que eu estou envolvendo toda a minha aplicação React? Esse strict mode é utilizado em ambiente de desenvolvimento para que o React ele alerte a gente ali sobre algumas boas práticas que a gente não está seguindo no nosso código. Vamos supor que a gente coloque algum código ali, um componente nosso, que de acordo com alguma convenção do React ou com as boas práticas do React, isso não é uma boa prática. Esse strict mode ele vai pegar isso e vai exibir para nós. Mas por que a gente vai estar removendo esse cara? Porque atualmente, hoje, essa lib do Keycloak, como teve a atualização do React 18 recentemente, e aqui a gente está utilizando o React 18, essa lib do Keycloak ela ainda não está preparada para trabalhar com o strict mode. Tá? Então, é por isso que a gente está tendo um comportamento estranho aqui da nossa página, da nossa aplicação, fica renderizando o tempo todo. Não vai aparecer aqui, mas é isso que ela estava fazendo anteriormente. Então a gente vai remover esse cara só por enquanto, até que a equipe ali do Keycloak, né, crie essa compatibilidade com o React 18. Beleza? Mas tem um detalhe também, né? Esse strict mode a gente consegue aplicar ele em partes da nossa aplicação. Então eu vou fazer uma coisa aqui, ó, a gente vai ver mais a fundo, né? Como que a gente vai trabalhar com esse cara. Ó, eu vou remover ele aqui por enquanto. Vou deixar só o meu app, vai redirecionar aqui para o meu app. E agora, para eu poder continuar trabalhando com o strict mode, eu posso remover, né? Eu removi esse strict mode lá da raiz, né? Da nossa árvore, e eu posso colocar ela dentro do meu provider. Então eu posso vir aqui, ó, e colocar ela aqui dentro. Então agora, o meu React Keycloak Provider, ela não depende do meu strict mode. É uma strict mode que é um filho dele. Então aqui, provavelmente, a gente não vai ter nenhum problema com compatibilidade e a gente vai continuar podendo utilizar o strict mode. Beleza? Vou salvar aqui, ó. Eu perdi a URL da minha aplicação. Deixa eu ver. Tá aqui. Deixa eu ver. 5173. Tá, então como eu disse, a biblioteca, a partir do momento que eu configurei ela aqui, ela já vai tentar fazer a autenticação lá com o meu Keycloak. E o que é esse erro aqui? Esse erro é bem específico, ele fala que a minha URL de redirecionamento não está correta. Então eu preciso configurar isso daqui lá no meu console do Keycloak, aquele que eu entrei como administrador anteriormente. Eu vim aqui em Clients, primeiro eu tenho que logar. Não ia ficar logado esse tempo todo aí. Ó, eu vou entrar aqui no meu cliente, que é o Coffee Bank. E aqui, ó, o que eu preciso fazer? Na verdade foi um erro meu, né? Aqui eu estou redirecionando as URL válidas de redirecionamentos após login são com localhost. E aqui, né, como a gente está vendo, eu estou trabalhando com localhost, mas estou trabalhando diretamente com o IP. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Só vir aqui e colocar um localhost, que agora, ó, bom, não foi lá para aquela página do Keycloak que deu todo aquele erro. Beleza? Nossa aplicação está funcionando, a gente já configurou aqui o provider, a gente está conseguindo trabalhar com o strict mode normalmente, a gente tem a nossa navbar e a nossa página de login. Agora a gente precisa realmente fazer o passo de autenticação, né? O usuário clicar ali, redirecionar para o Keycloak, ele poder colocar usuário, senha e se autenticar na aplicação. Como que a gente pode fazer isso? Aqui na nossa página de login, nós vamos consumir algumas informações daquela biblioteca do Keycloak. E quais vão ser elas? Primeiro eu vou criar uma constante aqui, ó, com uma chave vazia, tá? Eu vou colocar no igual use Keycloak. O que é esse use Keycloak que é importado lá do React Keycloak Web? Esse use Keycloak ele é um hook.
Para quem já trabalhou com React, já ouviu falar muito de hook, né? Esse cara aqui, os hooks, a gente vai explorar também no nosso curso, mas aqui para dar uma pincelada para vocês, o hook ele é uma forma da gente compartilhar lógica entre os componentes, né? Então, para compartilhar HTML e UI, a gente cria um componente. Agora, para compartilhar apenas lógica entre os componentes, a gente cria esses hooks. E o que é interessante do hook? Que dentro do hook eu vou ter todo o ciclo de vida de um componente. Então, dentro do hook, eu consigo trabalhar com variáveis de estado, com métodos de inicialização, métodos de destroy do componente. Então, eu tenho toda essa flexibilidade dentro de hooks. E esse hook, por default, ele sempre vai retornar algumas informações para nós. Ele não vai retornar HTML diferente do componente. Ele vai retornar informações. E quais são essas informações que eu preciso pegar desse hook, use keycloak, para fazer o meu login? Primeiro, eu preciso fazer uma destruturização, tá? Então, ó, eu sei que dentro dele eu vou ter um keycloak, e dentro do keycloak eu vou ter um método, um login, um método chamado login. Beleza. Além disso, ele também retorna para mim uma informação chamada authenticated, tá? O que são esses dois caras? O authenticated, ele é uma variável de estado, onde ela basicamente vai dizer se o usuário está autenticado ou não, e o login vai ser um método que eu vou chamar para redirecionar lá para o keycloak e fazer a autenticação. Primeiro, eu quero ver se o usuário está logado ou não está logado. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou abrir o meu inspecionar, eu vou remover todo tipo de sessão que já tenha sido feita aqui, tá? Eu vou limpar todo o storage da minha aplicação. Agora... Enquanto isso, o Vinícius só mandou muito bom, gente. Ele tá lá tomando vinho na beira da lareira e nós suando aqui, né, Diego? Obrigado, Vinícius. Muito bom. Pois é. Pois é. Vico. Bom, para a gente ver se o usuário está autenticado ou não, primeiro a gente vai colocar um output aqui. A gente vai colocar o seguinte, ó. Se autenticado, eu vou exibir usuário autenticado. Caso contrário, eu vou colocar só um não autenticado. Vamos salvar, vamos ver o que apareceu aqui, ó. Exibiu não autenticado, tá correto? Porque realmente a gente não fez nada de autenticação aqui. Agora a gente precisa colocar aquele evento de clique no nosso botão e quando o usuário clicar, redirecionar lá para o keycloak. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro de tudo, a gente precisa vir aqui no corpo da nossa função e criar um método que a gente vai disparar quando o usuário clicar nesse botão. Qual que vai ser esse método? Esse método aqui pode ser um método nosso, tá? Então eu vou chamar aqui, ó, uma função, na verdade, né? A função chamada authenticated, tá? E aqui dentro desse cara eu vou querer chamar o meu keycloak. Então, como a gente viu, eu importei esse método lá do keycloak e eu só vou chamar ele aqui diretamente. Agora eu preciso vir aqui no meu button e quando o usuário clicar no meu botão, eu preciso chamar essa minha função authenticated. E como que eu faço isso? Dentro do HTML, do React, a gente tem todas as propriedades de eventos do HTML normal. A gente vai ter um click, um press, enfim, a gente vai ter todas as propriedades, tá? No nosso caso, a gente quer utilizar o onClick. E o onClick aqui, ele passa para nós, a gente precisa passar como parâmetro para ele alguma função para ele executar. No nosso caso, a gente só quer chamar a função authenticated. Então eu venho aqui, ó, e chamo diretamente o authenticated. Beleza? Então, qual que é o fluxo aqui que a gente preparou? Quando o usuário clicar no botão, vai chamar o método authenticated, que por sua vez vai chamar o método login lá do keycloak. Vamos dar F5 aqui, por desencargo de consciência. Agora vamos clicar. Olha que legal. Ele redirecionou da nossa aplicação lá para o keycloak. E aqui ele está totalmente desacoplado com a nossa aplicação. Aqui só é referente ao keycloak. E como que ele vai se comunicar com o meu front-end? Através daquela redirect e URL que a gente teve que configurar anteriormente, tá? Então aqui eu vou colocar o meu usuário e senha que eu já tenho criado dentro do meu keycloak. No meu caso é Diego 123. Agora, a partir do momento que eu clicar no sign in, ele vai retornar para a nossa aplicação e agora a nossa variável autenticado, né, authenticated, ela está como usuário autenticado. Por quê? O usuário fez a autenticação lá dentro do keycloak, o keycloak falou, ó, esse usuário aqui é válido, retornou para a nossa aplicação, e a nossa aplicação, né, como está integrada aqui com o keycloak, com a biblioteca, já atualizou o valor dessa variável, porque ela é uma variável de estado,
e também, consequentemente, alterou aqui para nós nosso código HTML. Agora ele está exibindo usuário autenticado. Desloga lá do Keycloak, vamos ver se funciona então, Diego. Vamos ver. Uh, Está é que eu não vou, eu acho que eu não vou estar. Deixa eu dar F5 aqui para ver se ele vai identificar. ele está logado ainda, né? Tá logado aqui, vamos dar um sign out. Não Isso aí, autenticado. perfeito. Isso é o single sign-on, né, Diego? Isso é um evento clássico, né? Tu estava logado numa interface do Keycloak ali e ele compartilhou o estado, né, da tua autenticação para nossa aplicação. Então, isso é Ex- um exemplo bem pontual. Exatamente. Vocês observaram que eu não precisei vir aqui e dar um F5 na página. O próprio React, pelo fato desse authenticator ser uma variável de estado, ele viu que, opa, antes ela era true, estava autenticado. Depois ela ficou false. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que re-renderizar o meu componente. E agora ele vai trabalhar, né? Ele vai re-renderizar trabalhando com essa variável com o valor de falso. E também observe que, olha o pouquíssimo código que a gente precisou escrever aqui. Basicamente nada, né? De lógica nossa mesmo, a gente não fez nada. Só esse carinha aqui, que é só para a gente ter um output. Perfeito. Isso, né, Diego? Isso é a grande sacada da produtividade, né? E eu lembro quando eu desenvolvi Angular lá atrás, no início, em AngularJS, tu tinha que escrever muito código-fonte, tanto em render de HTML, em JavaScript, para conseguir começar a ser produtivo uma aplicação e começar a dar retorno. E eu sei que hoje o Angular também ele tem uma questão de componentização bem legal, mas o React ele já nasceu dessa forma, né? Então, altamente componentizado e a grande vantagem, com poucas linhas também eu consigo, né, fazer bastante performance, né, ser bem produtivo. Exatamente. Essa sacada do React é ser totalmente produtivo e com pouco código a gente consegue escrever bastante coisa, né? E é por isso também que tem essas bibliotecas de terceiros que abstraem muita coisa para nós. Muito legal. Bom, então beleza. O nosso fluxo de autenticação, digamos assim, que é redirecionar o usuário para o Keycloak, lá ele coloca e-mail e senha, Keycloak valida se o usuário é válido e retorna para nós, e isso está feito. O que a gente precisa fazer agora? É dar um toque mais de realidade, né? É fazer o seguinte, depois que o usuário se autenticar, em vez de só redirecionar aqui para a tela de login, a gente vai mandar ele para uma outra página da nossa aplicação. Então agora a gente vai precisar trabalhar com rotas dentro do React, né? A nossa página de login é uma rota, e a gente vai ter uma outra rota, que pode ser uma home, pode ser, enfim, qualquer rota. E para isso, para se trabalhar com rotas, nós vamos utilizar essa outra biblioteca, que é o React Router. É uma biblioteca, acho que é a biblioteca mais famosa para se trabalhar com rotas. Inclusive aqui ele diz algumas companhias que utilizam ela, né? Como Netflix, Microsoft, Airbnb, Twitter. Então a gente vê que não é qualquer biblioteca, né? Já vou vir aqui direto na instalação dela. Deixa eu ver aqui. E vou instalar ela aqui utilizando o npm. Copiei aqui. Venho na nossa aplicação. Vou pausar ela aqui, tá? E vou instalar o React Router DOM. Beleza, já instalou. Agora cabe a nós só configurar, né, o React Router para a gente poder trabalhar com as rotas. Primeiro de tudo, a gente vai precisar também criar um provider e englobar toda a nossa aplicação nesse contexto de rotas. Então, onde que a gente vai fazer isso? Aqui também no nosso app.txt. E qual que é o nome desse provider? O nome desse provider é Browser Router. Esse Browser Router está sendo importado lá diretamente do React Router DOM, beleza? Agora, todos os filhos que eu preciso manipular rotas, trabalhar com rotas, eu preciso jogar dentro desse Browser Router. No nosso caso, é só a navbar e a nossa login. Vamos salvar aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente ele deveria ter quebrado aqui, né? Porque a gente não configurou as rotas ainda. Mas que bom que ele não quebrou. Beleza, agora a gente precisa começar a declarar as nossas rotas. Aqui na raiz do projeto, eu vou criar um outro arquivo chamado main. Uma outra pasta, desculpa. E essa pasta, ela vai estar dentro... Os arquivos que vão estar dentro dela são arquivos que são referentes ao core da nossa aplicação. Como, por exemplo, arquivos de declaração de rota, que é justamente o que a gente vai fazer aqui. Aqui, ó, a gente vai vir aqui e vamos criar um componente chamado approutes.txt. Dentro desse cara, eu vou também criar aqui o componente, function approutes. Vou exportar ele aqui. Export default
routes. Opa, então faltou essa aqui. E agora aqui eu vou começar a declarar as minhas rotas. Primeiro, para declarar a minha rota, eu preciso importar um outro componente lá dentro do React Router, que é o routes. E esse componente, né, ele vai receber alguns filhos, que são as nossas rotas. Vamos declarar a nossa primeira rota. Primeiro a gente precisa chamar esse componente chamado route, tá? E aqui a gente vai passar alguns parâmetros para esse componente para configurar a rota. O primeiro é qual é o path. Opa. Ele não importou o route, deixa eu ver porque... Agora foi. O primeiro é o path. O que é esse path? É qual é o caminho da URL da nossa rota. Vamos colocar aqui a URL barra, a raiz da nossa aplicação. Quando o usuário bater na raiz da nossa aplicação, no barra, qual componente, qual página que a gente vai querer renderizar? É o login, né? Porque o usuário vai ter que se autenticar. Então, para isso, como que a gente diz isso para o route? A gente tem uma outra propriedade chamada element, e dentro desse element a gente pode passar o componente ou a página que a gente vai querer renderizar quando tiver um match com essa rota. E no nosso caso é o componente login. É só a gente importar ele aqui, ó. Importamos o login, beleza. Vamos já aproveitar aqui e criar uma outra rota chamada home. Vamos lá, copiar e colar aqui, vem aqui, home. Vamos só importar. Lembra que a gente criou aquela pasta, aquela página home? Então vamos só importar ela aqui, ó. Vamos salvar, vamos voltar para nossa aplicação. Vamos na F5 aqui, ó. Opa, eu tinha matado a aplicação, né? Então eu preciso rodar ela de novo. Ah, não funciona se a aplicação tiver baixada, Tem então. que... O React não faz milagre ainda, né? Bom, nossa aplicação já está rodando, e como eu caí na raiz da aplicação, ele automaticamente renderizou aqui para mim a página de login. Mas vamos vir aqui, ó, vamos mudar para barra home. Olha o que ele vai fazer. Opa, barra home. Deixa eu ver porque ele não renderizou. Ah, claro, porque eu criei o arquivo de configuração de rotas, mas eu não estou importando ele no nossa árvore de componentes, tá? Então, onde que eu preciso colocar esse nosso componente app routes? Lá no nosso provider do React Router DOM, que vai estar aqui no nosso app.txt. Então, aqui no nosso browser Router, em vez da gente voltar, né, declarar os componentes diretamente, a gente vai apagar aqui e vamos chamar o nosso app routes. Vamos salvar. Não entendi por que não está... Deixa eu ver. O que o React está reclamando aqui? Tu colocou o return lá? Coloquei export default app routes, está aqui certinho. Engraçado. E tá dizendo que tá retornando void, vazio lá no... Deixa eu ver. Cadê o nosso app? Ah, claro, né? Erro meu também. Esqueci todo o componente. Lembra que ele tem que retornar um conteúdo HTML. Então faltou. Eu cantei a bola, Diego. Eu achei que você estava dizendo aqui, ó, do export. Não. Então eu preciso vir aqui, ó, e retornar, né, aquele cara. É esse nosso conteúdo. Agora sim, se eu salvar aqui, agora deu para onde reclamar, vamos salvar. Voltar na nossa aplicação, da F5. Como eu chamei o barra home, olha a página que ele renderizou aqui, a home. Agora, se eu vier aqui e colocar um login, opa, não é login, é raiz, né? Ele renderizou o login aqui para nós. Porém, ele não trouxe a navbar, porque, novamente, a gente precisa colocar essa navbar num contexto global, né? E onde que a gente pode colocar isso? A gente pode colocar aqui também no nosso arquivo de rotas, né? Porque essa navbar ela vai estar presente em todos os nossos componentes. Então, aqui em cima, antes da gente dar o return, vamos utilizar daquele hackzinho de novo. Cria um fragment, isso aqui a gente chama de fragment, tá? Que é algo vazio. E aqui em cima a gente chama o nosso componente navbar. Deixa eu fechar ele aqui. Vamos salvar. Agora sim, agora todas as nossas rotas, né? Inclusive o home. Opa.
ele vai estar renderizando o componente. Ele está renderizando 2 porque aqui no home eu deixei 1. Vamos salvar. Maravilha. Funcionando da forma como a gente esperava. Legal. Então, instalamos a biblioteca, conseguimos configurar toda a parte de roteamento. Agora a gente precisa dar comportamento a isso, né? Então, vamos voltar aqui para nossa página de login. Qual que é o fluxo ideal? O usuário logou, está autenticado, já redireciona ele lá para a página de home. E como que a gente pode fazer isso? A gente vai trabalhar com outro hook, porém, esse hook ele é da própria API do React. Qual que é esse hook? É o hook chamado useEffect. Eu vou criar a estrutura dele aqui, depois a gente pode passar nele. Bom, esse useEffect, observa que está sendo importado lá do próprio React, e ele é um hook, onde basicamente, para esse hook, nós vamos passar 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é uma função, né? A gente está passando uma arrow function, que é o que a gente vai querer executar. O segundo parâmetro é um array de dependências, que é basicamente quando, né, a gente está dizendo para esse useEffect, quando que eu vou querer que ele execute, por exemplo, esse bloco de código que eu estou passando para essa função. Né? Então, o que eu posso passar aqui para essa array de dependências? Eu posso passar, por exemplo, o authenticator. Ou seja, toda vez que o valor de authenticator, que é essa variável de estado, mudar, eu vou querer que esse useEffect seja chamado novamente. Ou seja, no nosso caso aqui, sempre que o valor de authenticator mudar, ele vai dar um console log aqui. E por que eu estou utilizando esse hook useEffect? Porque é justamente esse comportamento que a gente quer. Sempre que o authenticator mude por alguma razão, a gente vai querer, se o cara estiver autenticado, navegar lá para a tela de autenticação, para a tela de home. E se ele não tiver navegado, a gente não vai querer fazer nada. Então é justamente essa lógica que a gente vai criar aqui dentro. Ó, if authenticated, ou seja, o usuário está autenticado, a gente vai navegar para a rota home. E como que a gente faz essa navegação? Para isso, nós vamos utilizar um outro hook, porém esse hook vem lá da biblioteca de rotas. Eu vou criar aqui em cima uma const chamada navigate, e esse cara aqui vai vir a partir do hook chamado useNavigate. Novamente, o hook é só uma forma de a gente compartilhar a lógica entre os componentes. Então, dentro desse useNavigate aqui, ele vai ter uma série de implementações, que é lá da biblioteca, que vai permitir com que a gente trabalhe com rotas. Para nós, a gente só vai chamar esse navigate. Então, chamei o useNavigate, atribuí o retorno dele nessa minha variável navigate, e agora aqui eu posso voltar para a minha lógica. Então, se o usuário estiver autenticado, eu vou chamar o meu navigate, e esse navigate, ele é uma função que recebe como parâmetro para qual rota eu quero navegar o usuário. No meu caso, eu quero navegar ele lá para a barra home. Vamos ver, vamos voltar aqui. Beleza, comportamento padrão. O usuário não tá autenticado, não navega. Vamos autenticar então. Diego, 1, 2, 3. Já navegou lá para nossa homepage. Então, todo o fluxo de autenticação ele foi feito aqui, né? Perfeito. A nossa... Oh, Clever? Não, só falei perfeito, né, Diego? Tá. Um fluxo de ponta a ponta de autenticação, né? Exatamente, exatamente. Bom, então, esse seria o nosso fluxo ideal de autenticação, né? É claro que a partir dessas informações aqui, de se trabalhar com o Keycloak, de ter informações do usuário, de autenticação, a gente consegue afunilar isso, criar um fluxo de autorização. A gente consegue trabalhar com rotas de usuário, rotas permitidas pelo usuário, a gente consegue trabalhar com roles de usuário. Enfim, aqui, né, dentro do Keycloak, a gente tem muita coisa para explorar. Mas aí, Diego, aí vamos deixar um pouquinho de sabor de quero mais, né? Exatamente. Senão nós vamos entregar muita coisa hoje, professor. E aí, Diego, se tu me Exatamente. permitir aqui, eu tenho o pessoal do marketing na minha orelha me pedindo para dar os recados paroquiais aqui. Primeiro, Diego, te agradecer muito pelo conteúdo, né? E, por enquanto aqui não temos mais dúvidas, a não ser que a live vai ficar gravada, então mostra a qualidade do conteúdo que tu passou hoje. E galera, vamos às questões legais dessa live, Diego. Primeiro recado que eu tenho para hoje, galera, né? Nesse curso de React, lembrando que é o lançamento então do curso, né? Saímos da pré-venda, estamos agora nos próximos dias iniciando o curso com o professor Diego.
Vejam que ele vai ter tudo que a gente viu aqui nessa 1 hora e meia, pessoal. Vai ser detalhado ao longo. Eu não lembro quantas horas ficou, Diego, de curso lá. Tu lembra para nos Eu ajudar? também não lembro, mas deu bastante horas. Deu bastante. Eu acho que foi em torno de quase 20 horas, né, Diego, pelo que eu vi Mais ou menos isso, de mais ou conteúdo. menos. Então, galera, são em torno de 20 horas ali de conteúdo explicado no detalhe, como nós vemos aqui. E, Diego, então vamos ao recado. As primeiras 10 pessoas, olha só, escuta bem, as primeiras 10 pessoas que fizerem a compra do curso, então o Raimundo, inclusive, pediu aqui, ele pediu assim, ó, muito bom, precisamos de um desconto para os cursos de arquitetura da Dev Ops Serviço. É mais ou menos por onde é que nós vamos. Então, o que vai acontecer, galera? Comprou os 10 primeiros, vai ter uma mentoria. Então, pode ser comigo, pode ser com o Vinícius, pode ser com o Diego também, sobre carreira na TI, sobre. A gente pode falar dentro de questão de React, dentro de microserviços, dentro de arquitetura, dentro de carreira do profissional da TI. Então, o COF está aqui para te auxiliar, te posicionar, a falar sobre vaga de emprego, a falar sobre aonde se especializar, que curso fazer, o que pode fazer dentro da COF, o que a gente indica no mercado. E essa galerinha aí também, Diego, desses 10 primeiros, vai ganhar desconto, como o Raimundo tá pedindo ali. Raimundo, depois tu pode procurar a Gabriela, inclusive no chat ali, para falar desse assunto. Vai ganhar 50% de desconto na compra do segundo curso, Diego. Então, Legal. ou nós quebramos a firma, ou nós vamos, ou nós vamos resolver o problema da galera de conhecimento. O gerente tá maluco. O gerente tá bom. Então, primeiro recado é esse, pessoal. Segundo recado, a gente quer que vocês façam o curso. Então, o valor do curso, se eu não me engano, acho que é 399, depois eu vou verificar ali com o pessoal. Então, pessoal, um valor extremamente baixo. Só que a qualidade do conteúdo, pessoal, dificilmente, e aí eu não quero puxar o saco do professor Diego aí, porque é um cara que vocês puderam ver na longa essa hora e meia, que conhece muito do assunto, conhece muito de como fazer. Ele, inclusive, a gente durante a brincadeira, ele estava fazendo coisas que vocês não têm ideia, galera, que é fazendo a codificação, batendo ali na colinha, ajustando, fazendo melhoria. Ele fez muito mais aquilo do que aquilo que a gente queria fazer para a live. Então, tenho certeza, galera, que vocês vão aprender tanto nos outros cursos da COF, no curso de React, com pessoas que são especialistas no assunto, né, Diego? Então, a gente não está aqui para fazer for dummies, a gente não está aqui para fazer Hello World, né, Diego? Já fizemos um caso de Exatamente. uso no Masterclass, que é uma aplicação que se autentica com roteamento. Se isso não for no contexto autenticado, ele já vai fazer uma rota para um contexto que tem que se autenticar. Então, isso é o caso de uso do dia a dia do desenvolvedor, né? Do engenheiro que do cara trabalha com front-end. Isso aqui, né, Diego, serviria como base para qualquer aplicação que hoje a gente precisa que tenha um contexto de autenticação no front page, né? Exatamente. O nosso objetivo aqui é trazer sempre a excelência, né? Sempre tentar trazer casos de uso mais próximos da realidade com o que a gente vê no dia a dia. Não adianta trazer algo aqui que a gente seja só a teoria, que a gente não explore no dia a dia, que a gente não passe por esses problemas no dia a dia, porque não vai agregar valor nenhum, né? Uma hora vai entrar em desuso ali, a gente vai esquecer. Pessoal, Então, pode fazer não, Diego. não, não, vai lá. É que eu falei uma coisa errada, o pessoal quer me matar aqui. Na verdade, pessoal, tá de 649 por 599, mas continua ainda, né, Diego? Sendo muito barato, né, pessoal? Então, assim, galera, pra gente. Primeiro agradecer vocês, por vocês terem ficarem. Acho que o pessoal colocou o link também no chat ali. Então vai chegar um e-mail para quem se inscreveu na Masterclass com o link de compra. Mas de qualquer forma, é cofanit.store/react. Até, Diego, se tu me permitir, eu vou roubar um pouco a tela aqui para mostrar. Fica à Posso? vontade, fica à vontade. Vou te roubar aqui um pouquinho. Não sei o que tá aparecendo aí, Diego. Tá aparecendo você ainda. Então, não tá aparecendo coisa bonita, né? Deixa eu passar para cá aqui. Aparece minha tela ali, não? Ainda não. Deixa eu ver. O que tá aparecendo no cara. Vou compartilhar a tela. Desktop 1, papapá. Desktop 2. Aparecendo, não? Agora tá aparecendo seu browser. Beleza. Então, mas de qualquer forma, eu vou deixar o link, vai ficar o link pra galera, é cofanist.store. Vai vir, né, Diego, na estrutura, então, do curso de compra. Ah, peraí que agora começou a aparecer pro pessoal lá. Então, deixa eu abrir de novo aqui.
Então, vou colocar ali www.coffeenit.com.br. E aí, galera, o que vai acontecer? Não tá abrindo a Coffeenit? Tá aqui. Deu problema aqui, Diego? Rodou o NPM Run Dev aí? Se não É, rodar, não acho que vai. não subiu, né? Pera aí. Vamos ter que colocar HTTPS aqui na frente. Agora tá abrindo lá. Então, a galera vai entrar aqui em cursos, né, Diego? Tá aparecendo isso, será? Tá aparecendo o seu browser você digitando. Então, e vai entrar React. E aqui, galerinha, nessa então página de React, vai ter a opção Quero dominar o React. A galera faz o Ô, Kleber, na realidade, acho que eu tô meio perdido aqui. Eu tô acompanhando a live do YouTube que tá aparecendo seu browser, mas aqui na nossa call tá aparecendo só você. tá Eu não aparecendo sei só. qual que tá. Fica tranquilo que eu bati o olho aqui, a galera tá vendo. Então, aqui tem uma pequena intro, pessoal, de curso que fala mais 15 horas, vamos atualizar. E ali, galera, o que acontece? Tem mais uma pergunta, ó. O curso já foi 100% gravado, Wagner? Foi. O curso já está todo gravado. Inclusive, essa semana aqui a gente já tem a data de comercialização de início, tá? E a próxima pergunta: será desenvolvido um grande projeto durante o curso? Então, como a gente comentou com vocês, né, Diego? Se quiser falar um pouquinho da demanda, do Maravilha. que a gente fez no curso ali, pode ficar à vontade. Boa. Bom, então o curso, né, como o nome dele diz, é do Zero to Hero. Então vai ter uma boa parte de introdução, todos esses fundamentos de criação de componentes, toda essa parte inicial do React, a gente vai entrar a fundo aí, detalhe por detalhe, né? E depois a gente vai começar a criar uma aplicação final. E essa aplicação final, dá para dar um spoiler já, vai ser uma aplicação bancária. Então a gente vai ter toda a parte de autenticação com o Keycloak, a gente vai ir além da autenticação, a gente vai ter autorização, a gente vai ter algumas rotas que são públicas, rotas que são privadas, a gente vai ter formulários ali dentro, formulários para realizar transações financeiras, a gente vai ter consumos de APIs, REST, enfim, dentro do formulário vai ter validação de formulário, todas as boas práticas de implementação de formulário, de trabalhar com o Estado, vai ter muito conteúdo, muito conteúdo. Perfeito. E o pessoal ficou bravo porque eu errei o estágio, mas errei porque eu tava nervoso, né, Diego, da tua presença aqui. Mas assim, ó. Quem tiver dúvida no conteúdo programático, eu não conheço nada de React, vou começar Zero to Hero. Vamos começar nos fundamentos, como a gente começou hoje, né, Diego? Mais pausado, passo a Exatamente. passo, instalando, configuração, npm install, library. Vamos fazer um primeiro contato com React, vamos ver essa questão de componentização, elementos, renderização, toda a sintaxe OTSX, né, Diego? Então, como é feita a sintaxe, como é estruturado em cima do TypeScript, quais as propriedades, os hooks que nós estamos falando, roteamento, chamadas de API via React, né, Diego? Isso é um ponto muito importante, chamadas REST, integração com auth-service, a parte de utilização. Então, galera, assim, ó, tenham certeza que é um conteúdo bem legal e vocês vão sair com toda a condição de, né, iniciar no mercado de trabalho, porque, como a gente comentou aqui, vocês estão vendo com especialistas e com pessoas que atuam no dia de trabalho. Então, como falamos, 10 primeiros mentoria ao vivo particular, né, para tirar de dúvidas, uma média de uma hora, né, mediante agendamento prévio, e 50% off de qualquer outro curso da Cofanity. Esse link está chegando para quem participou da live. Galera, se ficarem qualquer dúvida, podem, por favor, nos chamar aqui no chat, no WhatsApp, nas redes sociais. Os meninos vão atender vocês com muito carinho. Diegão, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela essa aula maravilhosa. E, galera, se alguém ficou com qualquer dúvida que está assistindo offline, né, Diego, daqui um tempo, pode nos mandar uma mensagem, a gente contata o Diegão para tirar as dúvidas aí no React. Exatamente. Bom, galera, muito obrigado pela presença de todos. Valeu, Clebão, pelo apoio. Tô total à disposição de vocês. E até peço desculpas aí pelo tempo do Masterclass. A gente tinha preparado mais ou menos 45 minutos, mas acontece que se deixar eu ponho a quinta marcha aqui e não paro mais. Diego, conteúdo bom não tem tempo, viu? Então, de novo, foi muito bom tu ter passado o teu conhecimento, ter mostrado toda a tua qualidade e competência, e eu tenho certeza que a galera ficou muito conectada aqui, não baixou os espectadores, tá, Diego? Então isso é um ótimo sinal que a galera ficou conectada, ficou comentando, ficou interagindo, e valeu, galerinha, obrigado e até a próxima, viu?
Valeu, galera. Até Valeu, mais. gente. Tchau, tchau. Ô, Diegão, Oi. show de bola, cara. Ficou muito bom.